Bom, hoje eu quero trazer um tema super importante e muitas vezes esse tema tem uma certa ignorância sobre ele, porém é algo que eu já percebi que muda muito o resultado na vida das pessoas. Qual que é esse tema? É a importância dos hormônios. Os hormônios, para quem não sabe, eles são o presidente da nossa vida. Então eles coordenam todos os outros neurotransmissores que tem no teu cérebro. O que é isso? Pensa assim, é como se os hormônios fossem a gasolina. Um carro sem gasolina, ele não anda. Então não adianta tu trocar o óleo, tu trocar a pastilha de freio, tu cuidar do motor, não adianta fazer nada se não tiver gasolina, porque o carro não vai andar. Um carro que está com óleo velho, que está com a pastilha de freio gasta, mas tem gasolina, ele continua andando. Não da melhor forma, mas ele continua andando. Então os hormônios, eles são como se fosse a gasolina Podium, que é a gasolina que a Fórmula 1 usa, os carros de corrida usam. Quando uma pessoa começa a ficar mais velha, a partir dos 35 anos começa a cair os hormônios. Esses hormônios devem ser repostos, ou seja, deve ter uma reposição hormonal na pessoa. Estes hormônios, a pessoa que sente que está com os hormônios baixos, pode ser uma pessoa nova, pode ser uma pessoa velha, ela deve fazer uma reposição hormonal, seja natural ou sintética. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, eu faço mentorias de alta performance e muitas pessoas me procuram para performar na vida, para bater resultado, para bater meta. E eu percebo que pessoas que têm a testosterona, homens, baixa, e mulheres que estão na menopausa, estão com o estrogênio desregulado, a progesterona, essas pessoas têm uma dificuldade em conseguir atingir os seus objetivos. Então, analisando isso há mais de 7 anos e vendo várias pessoas diferentes, analisando exames e vendo a diferença que o hormônio causa na vida de uma pessoa que estava com a testo baixa, fez uma reposição e o cara simplesmente começou a decolar na vida dele. Então eu acabei percebendo como isso influencia, porque às vezes não adianta eu encher uma pessoa de vitamina, encher a pessoa de hábitos, de academia, de alimentação, se ela não produz a testosterona. Esse cara não vai crescer. Então, eu quis trazer esse vídeo, fazer esse alerta de como é importante nós cuidarmos da nossa saúde hormonal, fazer os exames, entender sobre isso. Quanto mais pessoas falando sobre isso, é melhor para a sociedade. Por quê? Se tu pegar hoje nos Estados Unidos um homem de 45 anos, de 40 anos, que ele vai para o médico e começa a reclamar que ele está cansado, está sem vontade de fazer as coisas, o médico na hora já receita para ele uma testosterona. No outro mês, esse cara está num outro nível de produtividade, de ânimo, de vida, de disposição. Porque, em última instância, é isso que a testosterona faz nos homens. Então, tem pessoas que são novas, que a testo está baixa, a pessoa está cansada, não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de crescer, de empreender, de fazer nada, e não sabe por quê. Quando tu pega o exame, deu 300 de testosterona. E no Brasil, o exame de referência, ele é utilizado com base nas pessoas que fizeram exames naquele laboratório. Ou seja, se vai duas pessoas que têm a testo, uma tem 200 e outra tem 600, o laboratório vai dizer que 200 é baixa e 600 é alta. Não tem um exame, uma referência mundial sobre isso. É tudo baseado em quem vai lá no laboratório. Então, e cada mês que passa, isso vai baixando, vai baixando, vai baixando, e a régua de quem tem a testo alta vai baixando junto. Então é muito importante, se tu é homem e se tu é mulher, se for mulher, entender de estrogênio e progesterona. Se for homem, buscar as referências e entender de testosterona. Por quê? Abaixo de 600 de testosterona é baixa. Acima de 800 é alta. Então, tu tem que estar nessa faixa, entre 600 a 1000. Uma pessoa que faz reposição, ela consegue controlar se ela quer 1000, 1200, 1500. Claro que não é saudável 1500. O saudável seria até 1000, vamos dizer assim. Então, eu estou trazendo isso porque às vezes tu é empreendedor, tu quer crescer e tu não sente mais vontade, não tem ambição, não sabe por que tá assim. E se tu fizer um exame de testosterona, tu vai ver que a tua testosterona está muito baixa. Então, é muito importante fazer esse exame e ter um diagnóstico sobre isso. Agora vamos para a solução. Solução natural.
Dá para manipular maca peruana, tribulus terrestre, mucuna pruriens. Tudo isso a pessoa vai sentir uma diferença bem grande no dia a dia dela. Alimentação baseada em gordura natural, que é a gordura saturada, a gordura que vem dos animais. Parar de usar óleo de cozinha, trocar o desodorante. Tem várias coisas que têm que ser trocadas. Até o tecido de roupa pode influenciar na tua testosterona. A panela que cozinha, esse é o natural. E claro, fazer atividade física, uma atividade que exija força, que exija com que teu corpo produza mais testosterona. O que é raro hoje em dia. Opção sintética. Ir no endocrinologista, no médico, fazer o exame e pedir para ele vai te receitar, se tiver baixa, a durateston, deposteron, tem vários tipos de testosterona, ele vai te falar melhor sobre isso, que eu não sou médico, não posso te falar. Então, com isso em mãos, aí sim tu consegue ter um alto nível de produtividade de performance. Se tu pegar hoje o Lázaro do Carmo, o Adib, que é o dono da CIMED, vários caras fazem reposição hormonal, seja sintética ou natural. Mas muita gente faz isso, porque isso é comum nos países que a população continua produzindo. Porque é o hormônio que define a tua produtividade, o teu foco, a tua ambição de querer crescer. O nosso corpo é uma reação química. Então, o presidente dessa reação química são os hormônios. Sem hormônio, tudo perde o sentido, tudo perde a graça. Então, o homem com 45, em média, ele entra na andropausa, que é a queda da testosterona agressiva. E a mulher, nos 45, mais ou menos, entra na menopausa. Umas antes, umas depois, o homem também. Uns antes, uns depois. Então, se tu for ver, muito homem de 50, 55 tá depressivo. Muita mulher de 50, 55 tá depressiva. E daí isso tu vai ver são vários sintomas. Por exemplo, libido, falta de disposição, falta de vontade de fazer as coisas, dormir, ficar na cama. Eles nem dormem mais nessa idade direito, mas fica na cama se enrolando, não quer levantar. Então tudo isso são sintomas, perda de memória, perda de raciocínio. São N sintomas que tu começa a perceber, tanto no homem quanto na mulher, que são derivados da queda hormonal. E isso todos os países que são a elite do mundo fazem a reposição, passam para as pessoas. E o Brasil ainda tem um preconceito com isso. Os médicos, alguns se atualizaram sobre isso, outros têm preconceitos. Mas, se tu for ver a medicina anti-aging, eles falam sobre isso. E eu testei isso, pude testar com várias pessoas, com uma equipe médica, e pude ver na prática que isso dá muito resultado na vida de quem quer crescer e quem quer ir para um próximo nível.